Tempo diferente aqui nessa noite, ó. Tem muralha caindo por terra. Tem gigante batendo em retirada. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Glória! Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Grande é o Senhor e digno de louvor que se faz presente aqui em nosso meio. O nosso Deus não falha. Santo Espírito! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Encontrou a palavra de Deus, diz glória a Deus. Glória a Deus! Nós vamos ler o versículo de número 45. Culto de intercessão, irmãos. Glória a Deus! Olha, o que é o intercessor? É aquele que se coloca como uma ponte entre Deus e a causa, ou alguém, ou uma nação. Esther foi intercessora, Abigail intercessora, entre outros homens e mulheres que foram na presença de Deus em oração, para Deus dar resposta para o povo, para Deus dar livramento para o povo, para Deus entregar bênção para o povo. Deus tem levantado você como intercessor lá na tua casa. Aleluia! Você tem sido ponte, porque através de você a bênção tem chegado lá dentro do teu lar para a pessoa que nem vem na igreja. Através de você Deus está abrindo portas. Glória a Deus! Através de você Deus está desfazendo mal contra os teus na terra. Através de você Deus está te abençoando e abençoando o teu lar e a tua família. Glória a Deus! Versículo 45, capítulo 17, versículo de número 45, do livro de 1 Samuel, que diz: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança, e eu com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferirei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e a toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, aleluia! Versículo de número 50. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda, com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Amém? Oh, glória! Aleluia! Fala para essa pessoa que está lá: quem tem Deus tem tudo. Glória a Deus! Quem tem Deus tem tudo. Você pode dizer mais uma vez para essa pessoa: quem tem Deus tem tudo. Glória a Deus. Senhor, fale ao nosso coração, meu Pai, através da tua maravilhosa palavra, Senhor. Fala, Senhor Jesus querido, não te cales, meu Pai, porque queremos ouvir de ti, Senhor, porque o Senhor é quem faz o milagre acontecer, a bênção chegar, a resposta direcionada para cada irmão, para cada irmã, Senhor. E eu louvo e te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que tem o seu assento, pode se assentar glorificando ao Senhor Jesus. E você que não tem o seu assento, pode dar glória e ver que a bênção vai ser dobrada. Oh, glória! Aleluia! Irmãos, essa palavra é muito conhecida. Quem aqui já ouviu falar de Davi e o gigante Golias, essa batalha? Levanta a tua mão. Glória a Deus! Então é uma palavra muito conhecida. E eu vou trazer uma revelação divina aos nossos corações essa noite, a qual o Senhor falou comigo na tarde de hoje. O Senhor falava no meu coração acerca desta mensagem. E a Bíblia vai dizer para nós, que todos nós bem já sabemos, que o povo de Israel estava recuando mediante a um conflito. Um conflito esse que não tinha um sequer do exército. O rei recuou, os soldados recuaram, o povo de Israel recuou mediante uma batalha que se posicionou um homem com o nome de Golias, a qual era conhecido como gigante Golias. Ele se posiciona, ele toma a frente para lutar contra alguém que deseja ir contra ele no campo de batalha. Só que a Bíblia vai dizer para nós que não aparece ninguém do exército de
de Israel para ir contra o gigante Golias. E esse gigante foi ganhando tempo, o povo foi recuando. Imagino eu que mediante essa situação, ali as mulheres, as crianças, aquele povo já se estava andando por vencido, porque se o tempo passasse e ninguém levantasse, os filisteus ali iam ganhar aquela peleja, iam ganhar aquela batalha. E a Bíblia vai dizer para nós que o tempo está passando, não levanta homem sequer para pelejar contra aquele gigante. Imagina o coração daquelas mulheres, daquela nação, imagina o coração das crianças daquela nação, imagina até mesmo o coração do rei e daqueles soldados. Não é porque eles se posicionaram que eles não estavam tranquilos, não, pelo contrário, o medo tomava conta daquela nação, o medo tomava conta daquele povo. E eu quero falar acerca do medo aqui nessa noite. As situações que estão fazendo você recuar não é porque você tem potencial ou não de enfrentar, é porque o medo está te paralisando. Como assim, missionária? Soldado está preparado para a guerra, tá ou não tá? Ei, tem que estar preparado para a guerra, é ou não é? Mas aparece um gigante com o nome de Golias e ele agora está paralisando o povo. O que você quer dizer com isso, missionária? O Senhor me trouxe aqui para dizer para você: elevar-se a reage. Você já venceu tanta coisa, você já passou por tanta coisa, já enfrentou tantas dificuldades. Agora essa situação que você está enfrentando, agora esse mal que você está passando, agora essa tragédia que você vivenciou, não pode te paralisar. Oh, glória a Deus, aleluia. Coisa, Saúl já enfrentou outras batalhas, Saúl já enfrentou outras pelejas, mas agora diante do gigante Golias, ele não tem força, ele não tem ali disposição. O povo do exército de Saúl já tinha enfrentado outras batalhas, já tinham enfrentado outras pelejas, mas agora diante de Golias, eles estavam todos paralisados. E o medo, ele faz isso. O medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele tira as suas forças. O medo, ele tira a sua energia. O medo, ele abafa a tua fé. Mas nessa noite, o medo não vai te parar. Porque a tua fé não vai estar no reino. A tua fé não vai estar no exército. Mas a tua fé tem que estar alicerçada em Deus, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus, Espírito. O que é que tem te paralisado? É uma enfermidade? É o desemprego? É uma crise? O que é? Que o inimigo tem usado como ferramenta para te paralisar. Meu Deus. Porque o medo, ele traz tantas características. O medo, ele pode te paralisar. O medo, ele pode te preparar. E o medo faz com que você venha fugir também. Quantas pessoas ela paralisa mediante o medo? Eu tenho medo, um medo esse de uma coisa que está acontecendo, ou medo de algo que a pessoa teme acontecer. E quantas pessoas não dão passos na vida porque a sua imaginação te leva a você temer aquilo que pode acontecer. Você às vezes coloca como se o pior fosse acontecer, e aí muitas das vezes você não dá o passo, muitas das vezes você não se posiciona, muitas das vezes você não vai adiante, porque você pensa: se eu dar esse passo, o pior pode acontecer. E ali vem aquele medo tomando conta. Quantas pessoas, ô Breno Rodrigo, deixam de alcançar uma bênção porque tem medo de não dar conta, tem medo de não conseguir ali se desenvolver. Mas a Bíblia vai dizer para nós que é o medo que aquele povo estava enfrentando naquele momento. Deus Santo, fez com que o povo viesse paralisar, ficar parado, e o tempo ia passando e nada daquele povo
vencer aquele gigante. Mas a Bíblia vai dizer para nós que vai certa vez chamar Davi e vai falar para ele: Davi, vai lá levar alimento para os seus irmãos. E Davi foi levar alimento para os irmãos no campo de batalha. E quando Davi chegou no campo de batalha, ele viu aquele cenário acontecendo. Ele viu o gigante afrontando o exército de Deus vivo. Ele viu o gigante ali lançando palavras contra o exército de Deus. E Davi então agora ele vai se posicionar. Ele chega diante do rei e fala: rei, eu vou contra esse gigante. Ele chega diante dos irmãos dele e diz: eu vou contra esse gigante. E ali vem pessoas para tentar desanimar ele, vem pessoas para tentar parar ele, vem pessoas para tentar desanimar ele, vem palavra de desânimo para ele, vem palavra de desmotivação para ele, vem palavra para ele paralisar. Só que a Bíblia vai nos dizer que Davi, ele é perseverante. O gigante pode ser grande, mas o Deus que Davi servia com toda a convicção era maior do que aquele gigante, é maior do que qualquer gigante, é soberano, é grande, e outro igual a ele não há. A Bíblia vai dizer para nós que Davi, então, ele se posiciona, igreja. Ele se posicionou. E eu te pergunto: Davi foi escolhido para vencer o gigante? Não. Davi se posicionou naquele momento no nome de Deus, do Senhor dos Exércitos, e foi contra aquele gigante. Glória a Deus. Tem coisas que Deus, ele vai revelar. Tem coisas que Deus ele vai falar: presbítero pode ir que a vitória é certa. Mas tem coisas que Deus não vai falar nada. Isso não quer dizer que a vitória vai ser certa, mas se o presbítero ir, Deus vai dar vitória. Aleluia! Tem coisas, obreiro Rodrigo, que o Senhor não vai precisar falar: obreiro, a vitória é sua. Mas se o obreiro se posicionar, a vitória vai ser sua. Tem coisas, igreja, que o Senhor vai revelar. Quantos já receberam revelações aqui de portas abertas e Deus abriu a porta? Quantos receberam revelações aqui de que Deus estava entregando documentos e carteira de habilitação e bênçãos grandiosas? Mas muitas das vezes Deus às vezes não vai falar nada, mas se você posicionar, Deus ele vai selar o milagre. Eu já recebi vitória da parte do Senhor sem que Deus revelasse, mas eu fui, fiz e tomei posse da minha bênção. Quer dizer com isso, missionário, tem bênçãos que são reveladas, mas tem bênçãos que, se você se posicionar, Deus tem poder para te entregar. Quer dizer com isso, missionário, quer dizer que além daquilo que Deus revela, Deus ele vai fazer ainda mais na minha vida. Sim, porque se você se posicionar no nome dele, não tem barreira que vai permanecer de pé, não tem muralha que vai permanecer de pé. Tem pessoas que vêm no culto e falam: Deus não falou comigo no culto. Sabe por quê? Porque precisa de um posicionamento seu, de você ir, de você agir, de você colocar a mão, porque se você fizer, ele vai fazer. Glória a Deus. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: quando nós começamos, Deus começa também. Ele faz. Se você fizer a sua parte, Deus ele vai fazer aquilo que é impossível para você. E Davi então, não tem na Bíblia Sagrada, Samuel quando foi lá na casa de Jessé falou: vai ser ungir rei. Só que Davi agora, ele depara com aquela situação e fala: não aceita essa situação. Tem situação que você olha e você fala: não aceita essa situação. Mas só não aceitar a situação não vai mudar nada. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que tomar uma atitude. E a Bíblia vai dizer para nós que Davi viu e ele se posicionou. Ele falou: eu vou contra esse gigante. Davi não estava ali com os irmãos dele recebendo estratégia de batalhas. Davi não estava ali com os irmãos dele afiando espada. Davi não tinha escudo. Davi não tinha espada. Davi não tinha ali roupa ali como tem hoje, que é militar. Tem a roupa ali
ali do exército, tem a roupa. Davi não tinha esse tipo de roupa, não tinha os armamentos de um soldado, mas Davi tinha Deus e a confiança. E se ele fosse, Deus ia garantir a vitória. Oh, glória! Ele calava sempre. Deus está falando comigo aqui nessa noite. Vai ter pessoas que vão entrar por portas que outras pessoas vão dizer: como é que você conseguiu essa vaga? Como é que você chegou aqui? Como é que você alcançou essa bênção, esse milagre? Porque Deus está acima de tudo na sua vida. E a Bíblia vai dizer para nós, igreja, que quando Davi chega diante do rei, o rei pinta para ele. Mas ninguém conhecia o que Davi estava vivendo no anonimato. Ninguém sabia as batalhas que Davi já tinha enfrentado. O rei olhando diz: é impossível. Olha, esse menino. Talvez tem pessoas que olham para você e pensam: é impossível ela vencer essa. É impossível ele sair dessa. É impossível ela romper essa crise. Mas ninguém sabe o que você passa, ou o que você já viveu, ou o que você já passou. E é só você é quem pode definir a sua história. Aleluia. O seu sucesso. Se você quer vencer ou se você quer perder, é você que decide. Não são as pessoas que decidem por você. Não é o achismo das pessoas que vai definir se você vai vencer ou não. Não é a resposta de um amigo que vai definir se a vitória é sua ou não. Depende de você. Aleluia. E a Bíblia vai dizer para nós que Davi, ele vai para o rei. O negócio é o seguinte: eu já venci leão, já venci urso, e eu vou contra esse gigante. Não é com a minha força, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra esse gigante, é no nome do Senhor dos Exércitos. Você faz com isso, missionária, para nós essa noite? Tem peleja. Você não vai vencer com o melhor advogado da cidade. Tem peleja que você não vai vencer com o melhor médico da cidade. Tem peleja que você vai vencer é no nome do Senhor. Tem peleja você não vai vencer ela com o maior exército da terra. Ele calou você. Mas você vai vencer ela de joelho na presença do Senhor. É no culto de oração. É na madrugada de propósito. Você tem peleja que você vai vencer ela. Não é no grito, não é batendo panela, nem é dando na cara. Mas você vai vencer ela na oração. É de joelho dobrado, é apresentando o Senhor. Tem pessoa que acha que vence peleja no grito. Tem outros que acham que vence peleja difamando. Tem outros que acham que vence peleja postando em redes sociais. Tem outros que acham que vai vencer peleja tendo pessoas ao seu lado. Mas você vai vencer a peleja no nome do Senhor dos Exércitos. Se o Senhor dos Exércitos estiver contigo, não tem gigante que vai prevalecer de pé. Não vai ter gigante que vai prevalecer de pé. Glória. E nessa noite o Senhor está falando ao nosso coração. Você não veio para esse culto de intercessão para passar tempo, não. Deus está entrando em guerras aqui. Deus está entrando em guerras aqui nessa noite. Há documentos que já passou na mão de um advogado, de dois advogados, de três advogados, nada foi resolvido, né? Mas o Senhor vai dizer que Ele está abraçando a tua causa aqui nessa noite. E tu verás a glória de Deus. Tu verás o agir de Deus. E Davi vai dizer da seguinte maneira: eu não vou com espada, eu não vou com lança. Quando o gigante chega, ele chega diante do gigante e o gigante fala: tu vens a mim pensando que eu sou um cachorro, um pedaço de pau.
a ferramenta que ele sabia manusear, a ferramenta que ele tinha usado no secreto, que ele sabia usar no secreto, não era uma espada, não era um escudo, muito menos as armaduras do rei Saul, porque não couberam nele. Tem pessoas, eu entendo com isso o quê? Eu entendo que cada um Deus vai usar de uma forma, de uma maneira, cada um Deus entrega uma estratégia diferente para vencer as pelejas do dia a dia. Tem uns que vão vencer a peleja, presbítero louvando, tem outros que vão vencer a peleja clamando, outros vão vencer a peleja ali na madrugada, no jejum, na oração. Eu entendo que Deus sempre particular com cada um diferente. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas tem lugares que a gente vai e que a gente entra e que a gente passa e que a gente sente que Deus fala com a gente diferente naquele lugar. Deus fala diferente no movimento de culto, outros Deus fala diferente quando está no monte. Parece aquele dia o céu abre, Deus abre o céu e a resposta. Tem pessoas que Deus fala diferente contigo quando você está lá na tua casa angustiado, mas você liga aquele notebook ou sua televisão ou até mesmo rádio, você ouve aquele louvor, você escuta aquele louvor no YouTube e aquele louvor vai de encontro ao teu coração e Deus começa a palestrar o teu coração dizendo: meu filho, não temas, você vai ter vitória, levanta, reage, faz alguma coisa. Deus, ele cria muitas formas de trabalhar e de agir, e tem ferramentas que ele disponibiliza para nós vencermos as batalhas do dia a dia. Mas missionária, minha batalha é muito grande, minha peleja é muito grande, a missionária não sabe o que eu tenho passado. Meu Deus! Deus, ele sabe o que você está passando. E ele manda te dizer: não temas. Glória a Deus! Talvez por esses dias você pensou em abandonar o curso, você pensou em fugir, você pensou em abandonar a casa, você pensou em abandonar a família, você pensou em abandonar o negócio que Deus colocou na tua mão, você pensou em abandonar a faculdade. Talvez nesses dias você falou: estou com medo de não conseguir, eu vou fugir, eu não vou fazer mais nada, eu vou recuar. Mas o Senhor na súbia te dizendo: você não vai recuar, você vai enfrentar esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Você não vai fugir, você vai enfrentar esse gigante no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Tem uma situação que precisa se posicionar. Deus falava comigo: tem pessoas que estão aqui nessa noite que tem situações que você precisa se posicionar. Meu Deus, é forte. O Deus que abriu o mar para o povo passar não podia descer um raio do céu e matar o gigante? Podia. Podia ou não podia? Não é ele que desvia a flecha e a flecha chegar até onde que ele quer que chegue? Podia derrotar? Podia. Mas Deus queria que levantasse um valente. Meu Deus! Ele recalava É forte. um valente para dizer: eu vou. Glória a Deus! E esse gigante não vai prevalecer, Glória a Deus! mas ele vai cair em pé. Meu Deus! Glória! Olha, calavaço. Tem situação que pessoas já abandonaram, mas você ainda continua insistindo na causa. Tem pessoas que já abandonou, mas você falou: não posso abandonar, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus de Israel, o Deus da minha salvação. Aleluia. O Deus a qual eu tenho buscado e tenho clamado dia e noite. Ele calamonto, essas fotos aqui, irmãos, é um ato de fé, porque quando já abandonou a família, essas águas que estão aqui é um ato de fé, porque quantos outrora trazia água, punha voltar e hoje já não traz mais. Você vem no culto de oração é porque você tem fé, você tem propósito e você crê que Deus faz infinitamente mais do que você pede, do que você pensa, e você sabe que sem Ele o negócio fica estreito, porque com Ele garante o milagre e a vitória. Talvez você está dizendo: eu sirvo a Deus e estou passando por esse vento, estou passando por essa prova, estou passando por essa luta, mas o Senhor manda te dizer: imagina
Imagina se ele não estivesse com você. A Bíblia vai dizer para nós que se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos devorado vivo. Você pode dar glória, porque cada manhã Deus sai envergonhando o inimigo e o demônio que se levanta contra a tua vida. A cada manhã Deus está envergonhando aquele que deseja o mal contra a tua vida. A cada manhã Deus está envergonhando aquele que trabalha contra a tua vida. A cada manhã Deus está envergonhando aquele que deseja o teu mal. Por quê? Porque olha você aqui de pé dando glória para Deus. Olha você aqui nesse grupo dando glória para Deus. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Golias vai dizer: vocês vêm contra mim assim? Não tem nenhum outro aí não? Olha aí. Irmãos, o medo fez o rei recuar. O medo fez aquele exército recuar. Mas o medo não fez Davi recuar. Davi correu para lutar contra o gigante. A Bíblia vai dizer que ele se apressou em ir lutar contra o gigante Golias. Você tem que enfrentar, vai. Vai no nome de Jesus. Para de ficar deixando agora, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Passa 10 anos, você está do mesmo jeito. É, mãe? Amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu vou. Amanhã eu me ensino, amanhã eu me inscrevo, amanhã eu bato na porta. Você está entendendo? Bate na porta. Vai! Deus, aleluia. Meu Deus. Se inscreve. Tem pessoa que está aqui que tem sonho de fazer faculdade. E você fica, eu não sei, já passou 5 anos, já era para você estar com o canudo na mão, você está pensando ainda. 5 anos você fazendo uma faculdade, 5 anos você parado, é 5 anos. É ou não é? Tem pessoa que já pensou em bater na porta, mas fica pensando, quem entra lá é só fechada, quem entra lá é só pessoa que conhece isso, mas tem um Deus que move corações. Eu conheço um Deus que move corações. É verdade. Vai ter pessoa que vai testificar, porque isso aqui é uma revelação divina. Glória. Você ainda não ligou para sair se foi liberado, porque você está esperando a resposta. Mas manda te dizer o Senhor é para você ir lá, porque a resposta já saiu. Você vai ver a glória de Deus. É forte, Jesus. Tem pessoa que fala assim, eu tenho medo de entregar minha vida para Jesus. Eu tenho medo de batizar. E depois se eu não aguentar. E depois se eu não conseguir. Mas o Senhor está te dizendo, ei, para de ficar adiando as coisas. Entrega logo a sua vida para Jesus. Siga Ele, serva Ele. Ele quer fazer uma obra grandiosa na sua vida. É o diabo que está ganhando tempo aí. Olha aí. Aí, quando você paralisa, quando você foge, o inimigo, ele avança. Tem pessoa que está sem reação diante de uma situação, a situação foi tão forte que você ficou sem reação. Mas o Senhor manda te dizer, é noite de você reagir. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que Davi vai. Ele fala, tu vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Fecha os teus olhos. Eu quero que você pense naquilo que está te afligindo, daquilo que está trazendo essa reação de medo, de insegurança, de paralisia. Porque há situações que não é errado você ter medo. Só que o medo não pode fazer você fugir. O medo não pode fazer você paralisar. O medo, Glória a ti, Senhor. todos nós sentimos medo em determinado momento da nossa vida. Mas o medo, quando nós sentimos o medo, nos preparamos e agimos, no nome do Senhor, nós vamos obter a nossa vitória. Então eu quero que você pense na situação que você está passando, que você está enfrentando. Aleluia. E assim como Davi falou, eu não vou com espada, eu não vou com escudo, mas nessa situação
Eu me coloco diante do Senhor. E eu vou no nome do Deus do exército. Oh, glória! O Deus de Israel. O Deus todo-poderoso. Aquele que não perde peleja. Aquele que não perde batalha. Aquele que abre caminho. Glória para seminar a paia. Aquele Glória, que glória, 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 glória. Aquele que abate. Ele vai se exaltar. Ele merece. Exalta o humilhado. Aquele que também faz viver. Você vai no nome dele. Aquele que diz a palavra do Senhor em Ageu. Meu é ouro e meu é prata. Você vai no nome dele. Em nome de Jesus. Aquele que é aquele que é o leão da tribo de Judá. Aquele que não perde peleja e não perde batalha. Aquele que para ele não é possível. Obrigado, Deus. Pensa na situação. Eu já escuto um barulho de gigante caindo. Pessoas cantando o hino da vitória. Ele fala alto, tem gigante caindo.